Falar de um assunto importante, que é a compulsão no fim do ano. Tudo bem, doutor Leandro? Como vai? Eu tô ótimo, e você? Ótima também. Agora, tem muita gente que fala assim, mas o que é a tal compulsão? Eu e a Pamela falávamos disso há pouco. É a gente comer demais, como normalmente nessa época a maior parte das pessoas fazem, ou quando tem um traço diferente nessa tal compulsão? A gente usa de uma forma meio exagerada esse termo compulsão. Então, exageros pontuais, isso são normais. Tudo bem. Todo mundo tem. Às vezes a gente gasta um pouco mais, às vezes a gente come um pouco mais, como medida de exceção. O Natal, o Ano Novo, festa, é um dia de exceção. Mas, às vezes, essa fase do ano exacerba uma tendência que a gente não está percebendo. A compulsão, Kátia, é qualquer comportamento que você faz por uma motivação emocional, não por necessidade. Então, quer dizer, eu tô triste, tô ansiosa e vou descarregar naquilo. Você vai diminuir um sofrimento ou buscar um prazer rápido. Só que aquele prazer ou aquela redução do sofrimento não dura muito. Logo depois você se frustra, se culpa, se envergonha e volta a sofrer. Então, a compulsão é quando você tem um comportamento excessivo, rítmico, frequente, recorrente e que te faz mal. Então, se fala pouco, mas é muito comum compulsão. Compulsão pode ser por um comportamento ou por uma substância. Compras extremamente frequente, quase 5, 6% da população tem compulsão com compras. Alimentar pode chegar a 4, 5% da população. Muita gente, né? Jogo compulsivo, recentemente teve na novela uma jogadora compulsiva, verdade. Lilian Cabral. Que enterrou a família. Então a compulsão é quando você passa a não escolher mais a atitude, ela te escolhe. Você é escravizado por aquele comportamento, você não consegue ter o autocontrole. Vamos ver os nossos mitos e verdades, que assim a gente já vai também entendendo bem qual o limite da gente, vou aproveitar esse ano, esse momento um pouco mais, e qual o limite que a gente está ultrapassando, que pode se tornar uma doença, né? Perfeito. Isso é importante. Vamos lá. Vamos ver, primeiro, no final do ano, as pessoas ficam mais propensas a ter comportamento compulsivo. Isso é verdade. Verdade. Final do ano descompensa várias doenças psiquiátricas. As pessoas se sentem mais ansiosas, tem algumas pessoas que ficam mais depressivas próximos do Natal. É época de reflexão. É época de muita expectativa, a gente tem expectativa com reuniões, e lógico, a expectativa pode levar à frustração. Sim. Né? Então, quando você está um pouco descompensado, é encerramento de ciclo, tem férias, tem 13º, tem muito apelo consumista, tem muito marketing direcionado, então as pessoas podem descompensar ou desenvolver um quadro compulsivo nessa fase. E não pode também brotar aquilo que a gente não resolveu bem durante o ano todo? Então, vamos dizer, problemas familiares, a gente vê, você sabe muito melhor do que eu, casos de depressões, suicídios, que aumentam nessa época do ano, né? Verdade. Números de suicídio, pessoas que se sentem sós, pessoas que têm um saudosismo, melancolia por entes que se perderam, ou que têm uma expectativa de ver a família reunida e isso não se realiza, ou se reúne e dá confusão. Então, esse final de ano é uma fase de vulnerabilidade do ser humano. Então, é importante passar com segurança. Às vezes, a pessoa começa a desenvolver uma compulsão por compras nessa fase e acaba se endividando ou superendividando. Às vezes, a pessoa começa a comer de forma compulsiva ou você consegue perceber num parente ou num amigo que você não via um comportamento estranho. Então, é hora de se vigiar e vigiar o outro para poder perceber alguma distócia e poder buscar ajuda direcionada. O quanto antes, né? O quanto antes. Vamos ver mais um? Compulsões são muito mais frequentes no sexo masculino. Do jeito que é colocada essa frase, isso é um mito. É um mito, Na verdade, homens e mulheres podem ter compulsões. A compulsão pode surgir em qualquer idade, mas ela é mais comum em jovens, 20, 30 anos. As mulheres, elas têm mais ansiedade e também têm mais comportamento impulsivo voltado à comida e à compra. Então, compulsão por compras é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Provavelmente por questões culturais, né? Principalmente com relação a roupa, sapato, maquiagem, às vezes comportamento de superendividamento, de comprar sozinho, comprar e nem usar o que comprou, ou não então, refletir. Compra 2 vezes a mesma coisa. Compra sapatos parecidos, itens parecidos, e parece que também são um prato cheio para situações de shopping, de épocas natalinas. Então é complicado, perde o crédito. Então mulher tem mais compulsão de alimento, e uma das explicações é porque mulher também faz mais dieta. A dieta pode ser um fator de risco para a pessoa ter uma relação patológica com a doença. Por quê? É muito comum quem se priva, aquelas dietas radicais, Sei. ou você faz jejuns muito longos, ou se priva de um alimento, o cérebro começa a se voltar contra a pessoa e passa a desenvolver uma fissura alimentar. Aí ela chuta o pau e começa a ter fases
de comida compulsiva. Ela come coisas muito calóricas por até 1, 2 horas, faz isso de forma recorrente e depois se frustra. Então, a privação pode ser o gatilho para uma compulsão. Já o homem, Kátia, ele tem mais compulsão por sexo do que a mulher, inclusive masturbação. Ele tem mais compulsão por jogo. Ele tem mais compulsão química, tipo álcool e drogas. Então, as compulsões são um pouco diferentes, mas ambos podem ter qualquer compulsão. E ambos podem danificar não só a vida da pessoa, mas da família toda, né? Muda tudo. Porque o gerenciamento de um casal, imagina uma pessoa compulsiva que empenha tempo numa atividade recorrente, empenha dinheiro numa atividade recorrente. A pessoa passa a não ter prazer em outra atividade fora da compulsão. E outra, né? Vai buscando outras compulsões. Às vezes vai. Não é? É igual droga. Você precisa de uma dose maior para obter o mesmo efeito. E cada vez o efeito é mais curto. Eu vou e compro, mas eu não quero ter, eu quero só adquirir. Logo depois vem a frustração. Às vezes o comprador compulsivo, ele compra na internet, quando chega o produto ele devolve. Porque ele, quando chega, ele fala, ele se arrependeu já. Como tem essa questão de devolver o produto, ele compra no impulso. É naquele momento. Ele perde o controle. E isso decepciona, às vezes, o cônjuge, a família. Parece que a pessoa é fraca, mas ela é doente, na verdade. Então, e isso pode destruir casamentos e famílias. Mas é difícil você chegar para uma pessoa e falar isso, né? As pessoas podem não agir, não reagir da forma como a gente imagina, né? Chegar e falar assim, olha, acho que você está compulsível, Leandro, com tal coisa. As pessoas parecem que se sentem mais fragilizadas, né? Quando são apontadas nesse sentido. Por isso tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, você não pode negligenciar. Se você vê que a pessoa está sendo dominada por um comportamento, aquilo, né? Se existe uma relação de dependência, você só é feliz daquela forma. Sem esse comportamento, você tem abstinência, você sofre, você está se afastando das pessoas. Quer algumas dicas? Pessoas que acumulam coisas em casa, ou que começam a fazer aquele comportamento social sozinho, de forma escondida, passa a não bancar socialmente, armários abarrotados de coisas que não... Ou até a questão do comprometimento, ganho de peso, comer rápido sem sentir o gosto da comida, sem perceber sinais de saciedade, endividamento. Esses dias eu vi 40% da população está no ou rotativo ou no cheque especial. Mas quer dizer, está no meio do turbilhão, né? Lógico que nem todos esses são compulsivos, mas uma parte sim. Então é importante que você sutilmente consiga direcionar aquela pessoa para buscar uma outra ferramenta, que não a compulsão, para lidar com a sua angústia. Porque às vezes a pessoa nem percebe que tem essa compulsão. Não percebe. Acho que é normal, ainda né? mais quando não é droga. Porque droga a gente sabe que é errado, mas comprar... Todo mundo compra. Mas é só fim de ano. Exatamente. Comer, todo mundo come. Então é difícil entender o limite do exagero pontual para a doença. Compulsão, né? A gente tem aqui, deixa eu pedir para os meninos colocarem um desenho, ó, pra gente mostrar. Ah, esse desenho é bacana. Esse é o ciclo, né? Da compulsão. Olha lá, tudo começa numa tensão psíquica. Eu posso ter sintomas ou melancólicos, ou de ansiedade, aquela vontade irresistível de fazer o comportamento compulsivo, que pode ser comer, jogar, comprar. Eu faço o ato e tenho um alívio. Por quê? Porque o meu mecanismo cerebral, né? Ele é rápido. Eu sinto um prazer. Ou eu paro de sofrer. Né? Só que isso não dura muito. Logo depois vem a frustração e culpa. Por quê? Porque eu fui dominado por um comportamento que eu não tinha que ter. Então, vem uma vontade irresistível de comer, por exemplo, uma coisa muito calórica. Eu me empanturro de doce. Até passa mal, né? Aquilo me dá um alívio. Só que depois eu falo, por que eu fiz isso? Não era fome. Eu posso engordar, eu posso ter alguma doença. Bom, frustração e culpa, volta a tensão psíquica e o ciclo se repete indefinidamente. Agora, quem tem algumas doenças psiquiátricas ou psicológicas, tem essa tensão com essa facilidade a entrar nesse ciclo psíquico ou não? Exatamente. Quem tem depressão tem um risco maior de compulsão para suprir aquele vazio anterior. Quem tem ansiedade, às vezes tem um sintoma de ansiedade e usa como ferramenta de escape. Ora, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade. Também. Mas às vezes o transtorno ele é só da compulsão. A pessoa às vezes não tem depressão e ansiedade e tem só o distúrbio do impulso. Mas é muito comum isso que você falou, a comorbidade. Aí a pessoa tem esse disparo, e isso entra no ciclo, parecido um pouquinho com aquela doença do transtorno obsessivo compulsivo. Só que no toque veio uma ideia estruturada. Eu faço para algo não acontecer. E aqui não. Aqui é um desejo, a gente chama de transtorno impulsivo
compulsivo, não obsessivo. Porque é um impulso, é uma vontade, um faniquito que só vai se aliviar se fizer o comportamento. Gente, volto a dizer, a maior parte das pessoas que tem esse costume, vamos dizer, porque acho que é um costume, né? É um costume que começa com hábito e acaba num problema de exagero mesmo. Então, e tem que buscar uma ajuda médica. Porque isso vai aumentando, o cérebro vai começando a pedir mais, Então, mais e não mais, vai parar, e a né? pessoa entra nesse ciclo. E a saúde é rifada, além do dinheiro e das relações pessoais. E aí chega num ponto que aí, infelizmente, não sabe nem por onde começar, porque é tanta coisa para organizar, então tem que buscar uma ajuda antes desse ciclo se fechar completamente. Porque né? quando ele se fecha, se forma um novelo. A pessoa não sabe mais aonde faz, né? Porque se ela evita isso, isso aumenta. Pois é. Então é muito difícil você pegar uma ponta solta. Então se for no começo, quando o quadro ainda não está consolidado, é mais fácil reverter. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Ora, Compulsivos têm o hábito de esconder comidas e compras. isso pode acontecer, é verdade. Se a pessoa começa a não bancar socialmente, ela acumula coisa em casa. Então, antes eu bebia, sei lá, eu saía, bebia. Agora eu já tenho bebida em casa. Eu escondo, porque eu me envergonho. Eu Mas bebo você sabe sozinho. que tá errado, então, se você esconde. Você sabe que tá errado. Então você sabe que aquilo passou do limite. Então esconder comida, esconder compras para que outras pessoas não vejam, guardar objetos que você sequer usou, com etiqueta às vezes. Então tem um monte de coisa nova, ou produtos, como você falou, muito parecidos. Eu comprei 3 blusas, todas da mesma cor. Lógico, tirando as devidas momentos de exagero, né? O mais importante é quando você começa a perceber que o comportamento não foi escolhido por você. Você foi dominado por ele. Você foi dominado. Eu falo assim, eu vou gastar, vou cometer um excesso agora. Hoje eu vou gastar R$200 nisso, vai. Mas aquilo me dá um prazer prolongado. Agora, se aquilo dura 5, 10 minutos, depois eu tenho vergonha daquilo, eu tenho uma frustração, eu falo assim, nossa, não fui eu que fiz. Não é o verdadeiro Leandro que comprou. Opa! Esse comportamento pode ser compulsivo. Então, olhar para o resultado. É importante que não seja só um dia. Por exemplo, para alimentação, a gente considera a compulsão alimentar quando a pessoa tem esses episódios de comer demais em até 2 horas, comer rapidamente, pelo menos 2 vezes por semana, por 6 meses. Ah, então tem que ser por 6 meses. No caso da compulsão alimentar. Mas isso varia. O psiquiatra, ou o médico, ou o psicólogo, ele vai ter que entender qual foi a motivação do comportamento, qual foi o resultado do comportamento e qual é o impacto na vida dele. Quer dizer, o gatilho também, a causa desse gatilho pode ser algo que tem que ser descoberto para entender como a cabeça dessa pessoa funciona. Exatamente, porque às vezes o comportamento é só a ferramenta para resolver uma angústia. Às vezes é um problema mal resolvido, é uma frustração crônica, uma depressão maltratada, um quadro de ansiedade que merece outro tratamento. Não basta olhar só o comportamento em si, que é a ponta de um grande iceberg. Tem que olhar o conjunto da obra. Né? Vamos ver mais um? Vamos. Existe um componente genético em pessoas compulsivas. Verdade. Tem. Os comportamentos compulsivos, eles não são só aprendidos. É lógico que eles são contemporâneos. Numa sociedade mais consumista, se compra mais. Ou que valoriza mais a comida, se come mais. Mas existe genética para isso. Famílias com compulsão, mesmo que criadas separado, tem um risco maior de compulsão, mostrando que existe genes onde a pessoa busca o alívio efêmero, ou a tendência de se apegar. Às vezes você tem alcoolismo familiar, vício em compras, que é a oniomania, que a gente chama. Quando mais grave, pode até evoluir para cleptomania, que é a compulsão em roubar, em adquirir e surrupiar objetos. Então, o componente genético é importante. Mas, além disso, existem questões também de criação, frustrações mal resolvidas. Como a gente sempre fala, é um mosaico, é um quebra-cabeça e cada um tem uma peça. Dentro de cada copo que vai entrando e vai até transbordar, né? Mas genética é importante. Inclusive, às vezes a pessoa tem compulsão e o familiar tem outra doença, tipo só ansiedade ou depressão. Então, às vezes, não é a mesma... necessariamente a compulsão, né? E também, às vezes, a pessoa tem uma compulsão, um vício químico e o outro tem um vício não químico. Então, os vícios, de uma forma geral... Pode variar. Olha, não sabia disso. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A compulsão pode levar a outros problemas de saúde. Verdade absoluta. Pode, né? Imagina uma compulsão alimentar. Além de toda a frustração, todo o desgaste emocional, existe você rifa a sua saúde. A obesidade traz todos os problemas que a gente já conhece. Distúrbio de sono, articular, pressão alta, colesterol. Uma pessoa com vício em compras, ela vai ter uma evolução que pode evoluir para depressão. Ela pode se isolar, porque ela acha muito exótico, esdrúxulo o seu comportamento. Ela pode acabar com a sua rede social, o que é rifar a saúde. A compulsão por jogo pode levar a risco, pode levar uma compulsão, pode levar a outra. Às vezes a pessoa pode desenvolver síndrome do pânico. Então, a compulsão, às vezes, é o começo
de um adoecimento que pode levar a formas absolutamente graves. Criança pode ter compulsão? Pode. Criança pode ter compulsão alimentar. É mais frequente começar na adolescência para frente, mas criança com genética forte ou com um ambiente muito favorável, pode. E a gente ensina de pequeno, às vezes, a premiar com comida ou presente, a atrelar questões emocionais a fatores externos de consumo ou de comportamento. Isso antigamente era normal. A gente caía, ai, não chora, toma um pirulito. Ai, não chora, come um chocolate. É a primeira recompensa e a primeira informação de que você pode lidar com algo emocional de forma não emocional. Você faz uma conversão. Lógico, se você pegar um cérebro predisposto, isso pode acabar degringolando com o tempo. O que é terrível, né? Porque a criança vai assimilando isso como, tá bom, então tudo que der errado eu vou lá e como, tudo que der errado eu vou lá e faço tal coisa, né? Associa, Isso é extremamente complicado, porque hoje a gente tem uma geração que é muito entediada e que busca um prazer muito rápido, muito efêmero. Então essa ideia de que você pode comprar o prazer, ela é uma ideia muito sedutora. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para que haja uma relação emocional com coisas emocionais e que você possa ter prazer com coisas menos intensas também. Que uma coisa não compensa a outra, né? Exatamente. São coisas distintas. Vamos ver mais um? É o último, mito ou verdade? O diagnóstico pode ser feito por exames? Não. A compulsão, o diagnóstico é totalmente clínico. É uma história clínica bem feita. Às vezes é legal levar alguém que te conhece junto para mostrar a visão do outro também diante de você. É bom anotar como você se sente no ato do comportamento, como você se sente depois, essa frustração. Se você entrou ou não nesse looping, o que você já perdeu na vida por conta do problema. É isso que vai fazer o médico saber se você cruzou a fronteira da normalidade ou se você está dentro de uma oscilação absolutamente normal. E medicamentos ajudam também em alguns tratamentos? Pode ajudar, Kátia. A base, dependendo do que é, né? Se é ansiedade, se é depressão. Exatamente. O tratamento, ele passa por mudança do estilo de vida, domínio do seu comportamento, reconhecimento. É importante diminuir a exposição a situações de risco. É importante você encontrar outras ferramentas, que a gente chama de válvulas de escape, mais saudáveis e mais sustentáveis. É importante você se cercar de pessoas de confiança. Psicoterapia ajuda muito, mas é um trabalho longo, prolongado. Terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia clássica, e o remédio pode ajudar em alguns casos mais graves, porque o cérebro funciona com baixa serotonina. Às vezes você tratando a ansiedade, tratando a depressão, você pode diminuir o comportamento compulsivo em alguns casos, sim. Agora, gente, lembrar que tem que buscar ajuda médica. A gente tem uma mania de achar, tá com dor de cabeça, tem enxaqueca, vai no médico. Tá com dor no estômago, vai no médico. Mas quando o problema é psiquiátrico, psicológico, acho que dá para resolver sozinho. Esse é um preconceito nosso, né? Infelizmente né? A gente não trata do mesmo jeito a nossa insuficiência emocional como a gente trata a insuficiência de outros órgãos. É verdade. Mas o psiquiatra, o neurologista e o clínico podem cuidar dessa parte e isso é tão saúde, tão orgânico quanto o resto. Às vezes muito mais, né? Às vezes Talvez mais. Isso que desencadeie outros problemas de saúde. Porque traz um pacote de saúde. E esse pacote, gente, a gente bem dispensa, né? Então vá rapidinho ao médico. Quando você perceber que está precisando de uma ajuda, começou a perceber que você está comendo demais, tentando, né, meio que compensar coisas que na tua vida não estão legais, vai pro médico, converse, fale abertamente. Já que o diagnóstico é clínico, vai depender da gente contar tudo, sinceramente, o que a gente sente e por que a gente tem certas atitudes, né, Leandro? Esse é o primeiro passo, reconhecer, se autoanalisar, aproveitar esse final de ano para fazer exatamente isso. Olhar para o ano criticamente, o que acertou, o que errou, para a gente continuar nessa sequência de amadurecimento e de autoconhecimento. E não reclamar tanto. Mais atitude e menos reclamação, né? Ótimo. Por exemplo, quantas são as pessoas que dizem que não tem memória e falam assim, não tenho memória, mas tudo bem. Não é tudo bem, não. Você não cuida do teu corpo todo? Não faz, a gente sabe que tem que fazer atividade física? Pois então, sabe que tem ginástica para afiar também a mente e aperfeiçoar a memória. Então, dá uma lidinha nesse livro, doutor Leandro, antes que eu me esqueça. Serve para a família inteirinha. Você que é bem novinho, você que é mais maduro, vai se divertir bastante, porque é uma leitura gostosa, é pra gente leigo mesmo entender, né? Verdade. Onde você encontra nas livrarias do país todinho. Vou te passar os contatos do Dr. Leandro Teles, o site leandroteles.com.br, tem um Instagram. O Instagram, Neuro Leandro Teles. E o Face. No Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Isso mesmo. Beijo nas meninas. Você também. Ótimo Natal pra você, viu? Tudo de bom.